há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza
abra teu coração. No sangue há poder, sim há poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa do meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou.
não, disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado o excelente odor, e o poder desta flor gloriosa e da vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Paz do Senhor Jesus para todas as irmãs. Vamos orar a Deus para a gente dar início a mais essa aula dessa manhã, né? Domingo, graças a Deus estamos aqui para continuar as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu pôr isso aqui. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai Santo, por mais uma noite abençoada que o Senhor nos concedeu, de estarmos descansando, um sono reparador. E agora, Jesus, te agradecemos por estar aqui na casa de oração para mais um domingo. Já logo pela manhã, estamos aqui meditando na tua palavra, procurando conhecer melhor os teus ensinos e conhecer melhor aquilo que o Senhor planejou para as vidas do ser humano. Pedimos a tua bênção, a orientação divina, que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso condutor e venha revelar a tua palavra. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes das irmãs sentarem, vamos já ler o nosso texto áureo. Hoje nós estamos iniciando o estudo do livro de Provérbios, né? Provérbios. Terminamos Atos dos Apóstolos e agora estamos iniciando Provérbios. Então vamos ler aqui do versículo 1
ao versículo 6 de Provérbios, capítulo 1, que é o início do livro, né? Diz assim a palavra de Deus: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para os sábios ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras do sábio e suas adivinhações. Amém? Podemos estar sentados e vamos lá, então, para a nossa lição, que é o livro de Provérbios. Deixa eu abrir essa outra Bíblia aqui, que é na linguagem de hoje, que eu gosto muito de também fazer comparação com ela. Ela tem uma linguagem bem, assim, popular mesmo, né? Bem prática. Bom, então vamos lá. Vamos definir primeiro, né, o que é o termo provérbio, embora todos nós conhecemos, e da língua portuguesa a definição, mas levando em consideração que nós estamos estudando um livro sagrado, né? Ou seja, escritos sagrados. Então, na linguagem portuguesa, o provérbio tem uma vasta definição, e não é diferente o que nós vamos estudar, que são os provérbios aqui do livro sagrado, porém com alguma diferenciação. Então, o que vamos lá? Os irmãos têm aí um esboço da lição, né? Para a gente não ficar comendo mosca. Eu costumo falar que é ruim, o professor está falando aqui, e às vezes aí o pessoal fica comendo mosca que não consegue acompanhar a aula. Por isso eu gosto de fazer esse esboço para a gente seguir junto, né? Então lá, significado de provérbio, está aí, olha. Substantivo masculino, ou significa uma frase. Um provérbio também é uma frase. Ou ditado curto de origem popular, né? Um ditado curto, aquelas frasezinhas que o pessoal costuma fazer, né? Como diziam os antigos, caldo de galinha, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então são provérbios, são assuntos inteligentes, né? Frases inteligentes que definem assim uma informação em concisas palavras. Então essa é a definição da nossa língua portuguesa. Ou ditado de curto de origem popular, que resume um conceito, que eu acabei de falar, um conceito ou uma moral, né? Uma moral, às vezes uma frase apenas. Eu gosto na prefeitura de Socorro, tem uma frase em alguns departamentos que fala assim, urgência ou emergência, deixa eu lembrar agora. Urgência. Vê isso aqui para mim urgente. Então lá tem uma definição assim: as coisas urgentes é aquilo que teve tempo hábil para se fazer. Às vezes a pessoa empurrou com a barriga, na linguagem portuguesa, né? Postergou aquele feito, e depois na hora correndo. Isso é próprio, inclusive, de nós, cidadão brasileiro, principalmente, né? Deixar as coisas para a última hora. Aí na última hora, rapaz, dá um jeitinho para mim que é urgente. Mas às vezes aquele papel, ele já podia ter feito há uma semana antes, 3 dias antes, horas antes. Às vezes acontece que nem agora eu cheguei, eu estava saindo de casa, minha esposa, mas cedo ainda. Eu falei, cedo? Eu tenho que ainda imprimir isso aqui,
tem que acertar o som, tem que fazer isso. Então, a gente não pode deixar as coisas para a última hora. Então, algumas frases, ela também nos dá indicação didática, né? De vários assuntos. No caso esse da prefeitura, eu gosto muito, que às vezes eu vou lá no protocolo, ou algum outro projeto, está lá. Emergência é aquilo que você poderia fazer em tempo urgência, né? É aquilo que você podia fazer em tempo hábil e deixou de fazer. Ao você ler ali, você já, né? Tá certo que tem coisa que acaba sendo relevante e tal, né? Então, são frases de origem popular que resume um conceito moral, que no caso é um caso moral, né? Que a pessoa tinha que ter a sensatez de fazer as coisas em tempo hábil. Uma norma social. Então, Provérbios, né, também define, em poucas palavras, uma norma social. Quer ver? Tem até, não é nem frase, é uma ilustração, um desenho, uma imagem. Você vai a um hospital, aqui eu não reparei ainda, mas geralmente nos outros hospitais que eu já fui por aí, chega na área de enfermagem, ou até mesmo na recepção, tem uma enfermeira assim, né? Significa silêncio, né? Silêncio. Então, também define-se isso, é uma forma de provérbio, é uma forma de uma frase que define uma informação. Então, é muito legal. Tem até um exemplo aí na folhinha. Pegou a folhinha, Marco? Pegaram aí? Tem até um exemplo aqui, ó. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Também é uma outra frase que torna-se um provérbio popular e que é fato, né? Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. No entanto, nós vemos nos dias atuais, os nossos governos, prefeitos, etc., já vem há tempo batendo na questão da economia de água, porque a água vai acabar em 2000 e não sei quando, vai estar uma escassez enorme. Tá? É fato. Então, essa frasezinha aqui também define uma importante didática para nós, né? Uma lição. Então, a gente tem que aproveitar e observar todas as coisas e procurar dela extrair valores, procurar dela extrair coisas proveitosas para nós, porque são provérbios, são frases que às vezes nos arremete assim uma reflexão tão ampla, que a gente vai tão a fundo e descobre tantos valores que a gente tem, que a gente pode adquirir e trazer benefício, não só para a nossa vida, como para aqueles que estão junto conosco, né? No caso dessa frase da água, ela é bem pertinente, né? Ela não só traz benefício para nós, para não ter a ausência, a falta, economia e a população em geral, porque se todos contribuir, todos terão proveito. Então são frases, então o provérbio que significa isso, são frases, são didáticas que levam à reflexão. E no livro que nós estamos começando hoje, que é o livro de Provérbios, na Bíblia, Palavra de Deus, aí nós temos que fazer uma pequena diferenciação, pequena, mas muito importante, né? Que se tratando de um livro sagrado, ele contém revelações divinas, tanto para a vida secular, como para a vida, principalmente, né, espiritual. Então, o Provérbios, segundo o livro sagrado, ele já tem essa diferenciação, ele serve para coletividade, tanto é que Salomão vai usar, e outros que também comporam Provérbios, eles vão usar algumas assuntos, frases pertinentes ao quê? A vida em sociedade.
e ali tem um mesclado de didática, de ensino e um mesclado de revelação divina também. Inclusive, nesse primeiro capítulo, nós já vamos ver que há uma revelação divina, embora ele está parafraseando um assunto cotidiano da vida. Então, Provérbio, como livro da Bíblia, que é a Escritura Sagrada, ele traz para nós também uma diferenciação maior. Correto? Alguma dúvida? Perguntas? Falem o que desejarem, tá bom? Então vamos prosseguir. Bom, aí já tem, eu fiz um destaque em grafado aí, né? Que é um substantivo masculino, plural, provérbios, refere-se ao livro da Bíblia, livro dos provérbios, no Antigo Testamento, cujo texto tem o propósito, olha lá, de educar ou aconselhar. Então, é o propósito do livro. Embora Provérbios também, segundo, né, os estudos teológicos, ele faz parte de um compêndio de livros do povo hebreu, né, judeus, como literatura, e alguns deles como liturgia da música, né, da música hebraica. Então, Provérbios, Salmo, Eclesiastes, Cantares, ele faz parte de uma liturgia poética, musical do povo hebreu. Então, ao mesmo tempo que ele é um livro educativo, de informações, né, aqui, educativo e de aconselhamento, ele também fazia parte desse conjunto de adoração, louvores a Deus. Porque normalmente na tradução judaica, na tradição judaica, eles, como hoje também, né? Hoje, infelizmente, existe uma diferenciação no nosso ocidente, né? As pessoas fazem muito as coisas visando o lucro, né? Mas eles ali tinham um conceito mesmo de adoradores. Então, quando ia construir um salmo, por exemplo, que é uma poesia ou é um cântico, em forma de cântico ou em forma de falar, recitar, eles faziam assim com devoção, é como se estivesse fazendo uma meditação. Oh Deus, eu te amo, eu te louvo, o Senhor é grande, magnífico, tirou o nosso povo. Então era uma forma de louvar, agradecer a Deus. Isso tem alguma coisa importante para nós? Puxa, se tem. Muito. Eu vou agora até fazer menção dos louvores na igreja, que deve ser muito bem observados, né? Nós, quando estamos cantando, seja congregacional, na liturgia da Assembleia de Deus, com os cânticos da harpa cristã, ou seja, hoje temos em várias igrejas pelo Brasil, pelo mundo inteiro, a formação de ministérios do louvor, né? Grupos que louvam, que faz parte da liturgia hoje da igreja. Também é hora de nós se postarmos diante daquela ato de adoração também como adoradores, louvando, expressando. Outra coisa fundamental, gente, fundamental, isso é fundamental. Existem duas questões aí que eu vou fazer um exemplo. Vocês podem olhar filmagem, filmes que mostram lá o Muro das Lamentações, né? Vocês podem ver que os hebreus, eles não se apresentam diante de Deus estaticamente. Não, eles têm formas. Lá no Muro da Lamentação, eles ficam lá assim,
fazendo gesticulações. Nas sinagogas, eles têm o hábito de tirar lá o sapato lá, fazer aquele ato assim. Estaticamente. Eles têm prazer de movimentar. Isso significa dizer que corpo, alma e espírito está louvando a Deus. Olha que coisa interessante. Então é muito importante. Na igreja, o culto em si, ele é um conjunto de coisas, né? Ele completa em si, com os louvores, com, às vezes, alguns testemunhos de fé, alguma leitura bíblica e a pregação. Então é um conjunto de coisas aonde nós devemos estar ali participando plenamente do culto. Então era uma forma deles se apresentarem a Deus e lembrando que na questão do louvor não era diferente, eles louvavam assim, mostrando a Deus, né? Mostrando a Deus, não aos homens, que eles se expressam, que às vezes a gente tem timidez, né? Fica, a pessoa vai reparar em mim, porque eu tenho vergonha. Mas vergonha do quê? Se nós estamos adorando a Deus em congregação, né, ou congregacionalmente, vergonha do quê? É aí que a gente tem que se expressar, se esbaldar no louvor. Então, era a forma bíblica de fazer. Então, vamos lá. Textual, nós já lemos, né? Vamos ver aqui o propósito, letra A aí, propósitos do livro. Qual o propósito do livro? Tudo tem que ter um propósito, né? Nada é fruto do acaso. Então, o propósito: educar. A educação é o ponto fundamental de uma sociedade. Como um todo, agora falando, né? Não existe igreja sem existir sociedade, não é isso? Se nós estamos aqui, é porque nós fazemos parte da sociedade. Se existe a sociedade, porque existe a família. E se existe a família, ela é o núcleo educacional do ser, do cidadão. Ela ela tem o dever de ser o núcleo educacional do cidadão. Por quê? Porque a escola, ela não é responsável pela educação do ser. A escola contribui na formação do ser, trazendo instruções, informações, metodologias de vida, metodologias de coisas que podem levar a pessoa a uma determinada profissão, uma área de atuação. Então a escola tem essa função, mas a família é o núcleo educacional que forma o caráter e que vai moldar a personalidade do ser, correto? Então, esse livro de Provérbios, contido na Bíblia Sagrada, também fazia parte dos segmentos educacional do povo hebreu. E, aliás, uma coisa que eu acho muito importante a gente saber e se lembrar, tudo é cultura, né, irmão? Tudo é cultura. Infelizmente, às vezes eu penso com meus botões, né? Puxa, infelizmente, a nossa nação, ela peca exacerbadamente. Já tivemos tempos melhores, mas perdemos
a identidade nesse sentido bastante, com a educação. Mas os hebreus não, e até os japoneses. E tem outras culturas também. Para eles, educação é fundamental. Mesmo os muçulmanos que a gente olha lá, não fazendo generalizando e nem apologia aos maus muçulmanos, porque toda sociedade tem os bons e tem os maus, né? Mas mesmo eles, vocês veem que eles já pegam a criança lá, vocês vêem na televisão, jornal, passa, eles já educam a criança a se armar. Meninozinho, tudo com arma lá, já preparando, porque sabe que vive em estado de constante conflito e guerra, mas já é educado lá na formação dele. E os hebreus, por sua vez, eles ensinavam a Bíblia Sagrada, que nós hoje chamamos de Bíblia Sagrada, mas o escrito sagrado, de tal forma que uma criança aos 5 anos de idade, eles tinham que conhecer, e se alguém, uma professora, um mestre, um rabino, perguntasse para o filho, estou profetizando aqui, Marco, perguntasse para o filho do Marcos William, de 5 anos, menino, fala para mim quais são os 10 mandamentos. Aquela criança tinha que primeiro mandamento, segundo mandamento. Se ele não soubesse, dizer assim para o rabino, para o professor, eu não sei. Na hora, já o conceito daquele casal, daquela família, era o conceito de uma família chamada, nos termos bíblicos, bastardo, mas vamos falar nos termos português, relaxado. Relaxado. Era considerado assim, nossa, gente, a família do Marco está relaxada demais. O filho dele, 5 anos, não ensinou ainda os 10 mandamentos, não sabe ainda os 10 mandamentos, o básico, o beabá da nossa cultura. E os japoneses são a mesma coisa. Os japoneses, eles, pode ver, os orientais vêm para o Brasil, faz as colônias japonesas aí, mas as crianças, os filhos, nascem no Brasil, mas conhecem o idioma da origem, falam, escrevem, mesmo que ele nasceu no Brasil e fala brasileiro, mas ele conhece de cor e salteado as lendas, os costumes judaicos, japoneses. Eles primam por ensinar os filhos na sua cultura. Não, olha, assim, é uma questão de honra. Então, esses são os propósitos do livro. Educar, aconselhar, que também é uma coisa muito importante, né? Até tem um ditado popular que fala que se conselho fosse bom... Nossa, tomei um vento frio ontem. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas essa é um provérbio, é uma frase chula, né? Porque tem sim bons conselhos, né? E o conselho, sempre bom conselho, é bom. Outro propósito, 3. No caso específico, agora nós estamos falando da Bíblia, né? Bíblico, tem como finalidade o que está escrito aí? Revelar o conselho divino. Então veja que esse livro, como provérbio, dentro do contexto do termo provérbio, o livro sagrado da Bíblia, ele tem também como finalidade revelar o conselho de Deus. Então vamos lá. Versículo 7 ao 19. Correto? Está escrito aí?
Então o que vai falar? Não te deixe seduzir por pecadores. Vou perguntar. Entre todos nós que estamos aqui, quem não é pecador? Agora pegou, né? Quem não é pecador? Só Jesus, né? Então todos nós somos pecadores. Mas, acho que na Bíblia dos irmãos, como na minha, vai estar aí uma como é que fala? O teor da leitura desses versículos, né? Não te deixes seduzir pelos pecadores. Bom, então se não há ninguém de nós que todos somos pecadores, quem são esses pecadores? Ele agora começa uma revelação divina, que já começa a mostrar uma diferença divina. Que embora somos pecadores, mas estamos nos aproximando, procurando nos melhorar como cidadão, como pessoa, e como servo de Deus nós estamos procurando nos esmerar, né, nos qualificar melhor diante de Deus. Enquanto que pessoas há que não estão nem aí com o pó. Se dane esse negócio de Bíblia, de Deus, de Jesus, e ele vai pela linha de pensamento que ele acha que está certo, ele vive uma vida promíscua, achando que ele está abafando a banca. Então é isso que a Bíblia vai fazer um contraste, né? Não deixe seduzir pelos pecadores. Mas qual pecador? Aquele que não tem consciência do temor a Deus, não tem consciência do conselho de Deus. Então não deixa seduzir por essas pessoas, né? Porque essas pessoas, eles não têm temor a Deus mesmo, para ele tanto faz como tanto fez. Vamos aqui fazer uma comparação bem prática, assim, para a gente entender. Uma pessoa que não anda conforme o conselho de Deus, e às vezes até é chegado nosso, como família. Vou falar, por exemplo, meu neto, meus filhos, assim, família. Vou falar. Aí ele vai lá numa balada, e passa lá à noite na balada, e bebe tudo que tem direito, enfim, faz as suas algazarras lá. Para a sociedade moderna, ou atual, ou sempre na sociedade, para quem não anda segundo o conselho divino, é normal. Rapaz é jovem, 17 anos, 18, deixa ele curtir a vida e tal. Aí, a Ingrid, que é uma jovenzinha, uma coleguinha dela lá, uns amiguinhos dela, falam, não, isso é normal, nós somos jovens e tal. Aí fala, não, mas eu sigo o conselho de Deus. Será que Deus está presente lá? Será que Jesus está lá? Será que o Espírito Santo está lá? Ela vai fazer uma certa questionamento. Ali ela vai já conter aquela sedução. Porque aquela pessoa está querendo persuadir, seduzir ela a ir para esse ambiente. Que para a sociedade é normal. Para as leis do país é tão normal, mais ainda. Agora, o conselho de Deus. Então não se deixe seduzir pelos pecadores que não buscam o conselho de Deus. Então aí começa uma diferença. Então vamos lá. Então vamos ver o que vai dizer lá nos versículos 7. O temor a Deus é o quê? O princípio da sabedoria. Então a Bíblia já começa aí agora a mostrar
uma diferenciação, né, no livro de Provérbios, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio da pessoa que está buscando ser sábia. Porque o temor a Deus vai fazer com que a pessoa ande de forma adequada à sociedade, adequada à família, adequada ao ambiente da igreja como congregação, né, congregacional. Então, o escritor aqui, no caso especificamente Salomão, ele já dá o primeiro passo aqui, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E lembrando que Salomão, segundo a história bíblica, né, ele foi ele foi o rei mais sábio da história de Israel. Por que ele foi o rei mais sábio da história de Israel? Porque ele teve esse princípio de temor a Deus. Quando ele foi convocado pelo pai para assumir o trono, ele ficou trêmulo. Ele temeu, falou: gente, Deus, o que eu vou fazer, Deus? Eu sou um menino, eu sou um jovem, imaturo ainda. E ele se mergulhou na oração que ele fez, acho que é 1 Samuel 9, ou 1 Reis 9, mergulhou na presença de Deus e pediu a Deus sabedoria. Por quê? Porque ele temeu a Deus de estar diante daquele povo. Então, nada mais do que ele como dizer essa palavra, né? Que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Versículo 9. Ouve a instrução do teu pai, e não deixe a doutrina da sua mãe. Ele também estava aconselhando. Por quê? Porque Salomão também foi filho, né? Ele passou pelo processo de nenê, criancinha, adolescente, jovem, e agora ele era um homem maduro. Então ele traz esse conselho: ouve a instrução do seu pai. E aí eu faço um parênteses. No mundo atual, que nós vivemos assim, uma sociedade, como eu já disse, tudo é normal. É óbvio que existem alguns casos, e a Bíblia vai falar isso: vós, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Então a Bíblia já deixa bem claro: no Senhor. Por quê? Porque pode existir algum caso que a pessoa queira transgredir ou inserir em nós, né, e tentar nos desviar da nossa fé no Senhor, mesmo sendo uma autoridade sobre nós. Eu posso citar exemplo meu, né? Posso citar exemplo meu, que a minha mãe, ela combateu veementemente quando eu aceitei Jesus e comecei a obedecer a Deus. E como o conceito dela, ela não era aquele sistema católico, assim, da forma que ela aprendeu, que ela nos ensinou, ela não admitia a minha conversão. Aí eu tinha que fazer uma decisão, uma escolha. Como é que eu vou, se a Bíblia está dizendo que eu tinha que deixar pai, mãe, filho, filha, por amor a Jesus, e eu tinha que obedecer a palavra, como é que eu ia aceitar então a instrução dela nesse sentido? Então, nesse sentido, não tinha, para mim, não pude ter como valor, mas eu estava embasado na palavra de Deus, né? Mas Salomão está falando num contexto cuja família todos conheciam a Deus e a sua palavra. Aí por isso que ele fala:
houve a instrução do pai, que era a função do pai instruir, como é até hoje, né? Instruir o filho em todas as áreas da vida. E a doutrina da mãe. Porque na sociedade moderna, hoje a mulher trabalha fora e tem um monte de atividade. E não muito longe dos nossos dias de hoje, eu lembro-me, até quando eu casei, eu mesmo não deixava minha esposa trabalhar por nada. Eu achava que a mulher era um conceito, um princípio que eu tinha de família, que a mulher tinha que cuidar dos filhos. E o povo judaico, o povo hebreu, eles tinham esse conceito também. E era bom. Por quê? Porque a criança era educada, e todas as famílias tinham também essas regras, eram educadas conforme o conceito da família. Ele era criado naquele conceito familiar. E a mãe, que tinha o tempo maior de estar com o filho, o pai às vezes saía cedo e voltava à tarde, quando não à noite. Mas a mulher estava o tempo todo ali cuidando dos filhos, colocando a doutrina. Bom, isso nós estamos falando lá de Oriente Médio, né? Falando de uma sociedade diferente da nossa. Mas os valores são bons. Agora, na nossa sociedade mudou, e principalmente quando veio a globalização, né? A mulher teve que trabalhar fora, aí veio as creches. Mas tudo isso é um sistema moderno, comercial, vamos dizer, o vil metal corroendo os valores do homem, do cidadão, corroendo os valores de princípios estabelecidos pelo divino, pelo Criador. Isso veio corroendo. Aí a mulher tem que trabalhar fora, tem que pôr filho na creche, tem que deixar com a avó. E a avó, nem todas, mas a avó estraga o filho, né? Eu falo isso também por mim, tá? Eu falo isso por mim e um outro caso muito ligado a mim, que a gente conhece. Meu filho, por exemplo, a gente era crente, servia a Deus, tá? Mas minha mãe vivia colocando ele lá ele deve estar escutando eu falar lá. Minha mãe vivia tentando puxar ele para o lado dela, lá, das formas dela, né? Então, vocês veem que já torna esse disparo. Eu tenho uma outra amiga nossa, uma família muito amiga nossa, que ela cuida do neto. Ai, meu Deus do céu. E é aquele negócio, que o neto pode fazer tudo, pode virar a casa de ponta cabeça, pode fazer tudo. E a mãe já gosta de disciplina. E o pai mais ainda, que ele é meio na dele, muito reservado, é um engenheiro bem formado, um rapaz bem... E ele, quando vê isso aí, ele fica, fica azedo da vida, né? Por causa dessa questão. Aí o pai trabalha, a mãe trabalha e a avó se propôs a cuidar. E a avó, coitada, ela gosta de ver o menininho fazer arte, ela gosta de ver o menino pular, ela gosta de ver o menino falar que está brabo, ela gosta. Aí o menininho vai criando aquela formação, depois dá aquele choque familiar. Mas a mãe, ela tinha o dever de doutrinar a família dentro das normas e das regras que estabelecida, inclusive pela própria lei mosaica, né? Que era instituída por Deus. Então, versículo 9, né, 8. Versículo 9 aí. Bom, isso aqui eu vou até passar meio por cima, porque é complexo. Isso aqui eu sou muito didático nas minhas aulas e o tempo vai embora. Ele fala que ouvir os conselhos... Obrigado, Mariane. Puxa. Não, tá bom. Salvou a pátria. A garganta seca mesmo, seca. Então, no versículo aqui, de número, deixa eu ver, 9.
né? Ele vai dizer assim, olha, versículo 9: porque fazendo isso, né, ouvir o conselho tal, da mãe e tal, do pai, andar na doutrina da mãe, será diadema de graça, serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Na linguagem de hoje, ela dá uma diferencinha. Vai falar assim: os ensinos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Olha que legal. Então, ele faz uma analogia que quem ouve, quem segue esses conselhos, vai ser como um diadema na cabeça. O que era o diadema? Era aquelas indumentárias usadas pelos reis, pelos nobres, né? Que ficavam bem assim apresentados, ou o turbante, que era uma forma dos principalmente os homens judeus, né? Fazia aquela cortina de tecido bem bonita, bem ornamentada, para cobrir a cabeça. Então dava aquele estado de chiqueza, né? Ele ia num ambiente, olha o turbante dele, olha a coroa da senhora rainha, do senhor rei, olha. Então chamava atenção. Então Salomão leva-nos a entender o quê? Que seguir esses bons princípios, seguir esses bons conselhos, é como um turbante, é como um diadema na cabeça. Ou seja, as pessoas vão olhar e falar: nossa, Mariane, gente. Ontem aconteceu um troço assim. Ontem aconteceu um negócio desse. Tem um irmão lá que é evangelista na catedral, filho da irmã Neide, com o irmão José Israel. Ele chama Elias, evangelista. Só que ele não é evangelista, é diácono. Ele só fica no corredor. Acho que vocês já viram ali. Ele só fica ali pro corredor ali, olhando, o pastor está pedindo uma coisa, ele já está lá. Ele é evangelista, mas na verdade ele é um diácono. Um diácono em potencial. E aquele menino tem uma educação, gente. Mas uma educação que eu admiro. E ontem eu às vezes já falei isso para ele. E ontem eu cheguei, falei: Elias, puxa, eu amo você, cara. Eu admiro você. Você é um rapaz inteligente. Você é um rapaz dócil. Você é um rapaz educado. Parabéns para você, rapaz. Daí eu olhei e abracei ele assim. Por quê? Porque a forma, se você for olhar bem, assim, o contexto familiar, ele se esmerou por ser assim, né? Porque ele tem outro irmão, que não é igual a ele, aquela coisa, nem os 5 dedos da mão não são iguais, né? Mas ele se esmerou por receber o conselho, principalmente do seu pai, o irmão José Israel, que é uma pessoa muito, assim, também educada, né, respeitosa. E aí entra esse versículo aqui: diadema para a sua cabeça será, quer dizer, honra. Ele brilha pelo jeito dele ser. Às vezes eu chego lá, o portão está fechado e eu não vejo ninguém, eu viro o carro, põe lá para baixo. Aí quando ele vê: pastor, por que o senhor pôs o carro lá? Eu falei: rapaz, cheguei lá. Não, senhor. O senhor manda chamar manda chamar alguém, que o lugar do senhor é lá em cima, não é aqui. Sabe, tem aquele respeito, e não é só comigo, com todas as pessoas. Ele é um rapaz muito educado. Então vem essa palavra que o Salomão está dizendo aqui, que quem segue o conselho, pratica o conselho, aplica o conselho, a palavra vai dizer: os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar que melhoram a aparência. Então a pessoa torna uma pessoa melhor apresentada. Vamos lá que o negócio vai apitar ali já já. Se não apitou, não digo nada. Acho que não apitou não. Não apitou ainda não. Bom, então esse é o versículo 9. Versículo 10 vai falar de vigilância. Vamos ver o que o versículo 10 aqui vai dizer. Olha. Versículo 10.
Está na sequência daqui. Filho meu, se os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Então aqui ele já vai falar de vigilância, né? Então já use a sua sabedoria para ter vigilância. Versículo 11. Más companhias. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Então, ele está falando do conselho e mostrando a importância de que com o conselho ter vigilância e fugir das más companhias, né? Porque as más companhias corrompem também os bons costumes. Versículo 12 ao 19, que aí nós vamos fazer uma interação só. O interlocutor, ou seja, o escritor, narra as mais horrendas aberrações existentes no mundo. Vejam que os fatos são antigos. Então não é coisa de hoje. Hoje a gente fala, vai tá um pavor, tá horrível viver na sociedade. Mas olha lá, ó, depois os irmãos leiam com mais atentamente em casa, né? Do versículo 12 ao 19, vai dizer assim: estarão vivas e com saúde, falando das pessoas que eles queriam matar, né? Acharemos todo o tempo de riqueza, versículo 13, riquezas, e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Olha, vendo? Coisas lá do tempo de Salomão, não é de hoje só não. Versículo 14, venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Estou lendo na linguagem de hoje aqui, viu? Versículo 15, filho, não ande com gente dessa laia, fique longe delas. Olha o conselho. Então, veja que a sabedoria, né, traz esse conselho. E lembrando que aqui, a sabedoria no livro de Provérbios está representada pelo próprio Deus, tá? Então, quando nós estamos falando da sabedoria, nós estamos levando a nossa mente e o nosso conceito para o próprio Deus, que é o autor de todas as coisas. E como assim como Deus é amor, Ele também é a própria sabedoria. Correto? Pergunta? Você fala uma coisa? Então vamos lá. Vamos para o versículo 20 ao 33. Que aí já tem na Bíblia dos irmãos também um convite e exortação da sabedoria. Então do 20 ao 21 vai dizer assim: o apelo em tom gritante da sabedoria. Sabedoria aqui, aí eu já antecipei, representada, né, no próprio Deus. Então vamos ver o que a sabedoria, ela faz um apelo gritante no versículo 20. Eu vou ler na linguagem de hoje. Escutem a sabedoria, está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria, ou seja, do próprio Deus, né? Será que nunca aprenderão? Escutem, quando eu corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Então o próprio Deus aqui agora está está gritando: gente louca, até quando vocês vão ficar nessa vida aí medíocre, pobre, de espírito, né, de entendimento? Até quando vocês vão
ficar aí nessa situação, nessa mesmice. Então, chamando a atenção. 24 a 26. A sabedoria, ou seja, o próprio Deus, rechaça a atitude do gênero em não ouvir e praticar. Agora vamos no versículo 24, ver o que ele vai dizer. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiveres em dificuldade, eu rirei, darei risada. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Simples. Simples. Vai reclamar do quê? E tem gente que reclama de Deus, não tem? Porque Deus deixou isso. Porque Deus deixou acontecer aquilo. Na quarta-feira, Deus me deu uma palavra aqui sobre a justiça de Deus e a nossa justiça. Aí eu estava lendo o texto, fomos correndo, uma leitura muito boa. Ainda eu fazia a seguinte observação. O camarada trabalha na empresa, ele não perde hora, não perde dia, não perde nada. Ele é rigoroso. Trabalha o ano inteiro justinho. Chega fim do ano, às vezes alguns empregos têm aquelas premiações e tal. E acontece que, dentre os premiados, alguns dos funcionários ali acabam sendo aquele funcionário padrão que a gente está na nossa cabeça, né? Nossa, mas aquele cara lá foi premiado, caramba, ele farta, ele pega atestado, ele perde hora, sempre está perdendo hora. Não, isso é injusto. Eu que devia ser premiado. Quarta-feira, ministrando aqui, falando sobre a justiça de Deus e a nossa, aí eu fiz isso aí. Mas, gente, isso não quer dizer que porque eu não perdi hora, eu trabalhei o ano inteiro, eu não devia atestado, não pode. Isso é dever. A empresa está pagando a minha mão de obra. Olha lá, agora apitou. Aí eu pus um sereninho agora, tá vendo? Para não dar choque. Ok. Então, a empresa está pagando para mim não perder hora, para mim não ter atestado, para mim chegar no horário certo. Então, isso não, aquilo ali não é eu quero me justificar com aquilo, mas aquilo não é justiça, aquilo é dever. Eu sou pago para aquilo lá. Agora, a premiação foi uma coisa que a empresa resolveu fazer aleatoriamente, independente para quem. Isso acabou caindo lá para aquela pessoa. Aí a gente fica se justificando. Aí eu fiz um outro exemplo, que foi agora eu não lembro que foi quarta-feira. Eu fiz um outro exemplo, mas aí eu concluí. Porque às vezes nós falamos de corrupção, e a corrupção começa em casa. Aí o pai a avó da Ingrid vai falar: Ingrid, se você estudar, se você passar de ano, se você conseguir fazer o curso que está fazendo, eu vou dar um carro para você de presente. Aí a Ingrid vai fazer porque ela quer ganhar o carro da avó. Ela está fazendo uma coisa em função de outra. Agora, o que a avó dela tem que fazer é dizer assim: ô Ingrid, você estude, você se forme, porque no mundo e na sociedade que nós vivemos, sem você fazer isso aí, você não vai ter muita ascensão, né? Você vai sempre trabalhar para os outros, empregado e tal. E eu vou ajudar você bastante, tal. E se Deus der oportunidade para nós, quem sabe até lá eu tenho
um recursinho até te ajudo a comprar um carro, te dou um carro. É diferente. Agora, prometer uma coisa para que a pessoa faça uma coisa que é necessário, aí a gente fala tanto de corrupção e a gente começa a criar um núcleo de corrupção dentro do ser que está lá em casa, que a gente está cuidando dele, trazendo ele para uma sociedade boa, para ele ser uma pessoa de bem. Ele já cresce com aquela intuição, ó. Tudo ele tem que ter vantagem. Na firma, se o chefe fizer isso, ele faz aquilo. Se não fizer, não faz. Aí ele começa a ter esses hábitos ruins. E a justiça, e aí depois nós concluímos com a leitura de Lucas 17:10. Jesus falou: depois que fizer de tudo que foi mandado fazer, ainda sois servos inúteis, porque não fizeram nada além daquilo que lhes foi mandado fazer. Então essa questão é muito importante. Só ver aqui que Deus falou para ele: ó, vocês estão reclamando, eu vou dar risada de vocês. Eu vou caçoar de vocês, porque eu falei, ande assim, viva assim. Tá. Mas não é que Deus é mau. Isso não quer dizer que o pai é mau. Esses dias minha esposa falou um negócio para mim lá. Eu falei: bem, eu fico na minha, quietinho. Só vou me manifestar na hora certa. Não é que eu sou mau. É que eu tenho que ver que eles precisam, já estão barbados. Tem coisa que já tem que sair da casca do ovo já. Passou na hora de acordar de algumas coisas. Enquanto eu ficar carregando o pedestal, com a vela, ninguém vai pensar em acender uma luz. Ninguém vai pensar: ele está carregando o pedestal com a vela, eu vou sair da cadeira aqui para acender a luz. Não, tá bom. Agora, se eu largar o pedestal lá e a vela começar a escurecer, opa, está escuro, alguém vai procurar acender uma luz. Então é mais ou menos assim, a ação e a reação da vida. Vamos terminar, que já o tempo nosso deu. 22 e 23, já falei. 24 a 26, ele rechaça a atitude. 27 a 32. Nestes versos, a sabedoria, que entre parênteses estamos falando de Deus, faz uma forte declaração de repúdio. Então Deus repudia aquelas atitudes lá, correto? Então Deus repudia toda atitude má. Mas tem uma observação aqui, ó. Está aí na folhinha dos irmãos. Deus sempre repudia o pecado, mas não o pecador arrependido. Vocês podem ler comigo? Deus sempre repudia o pecado, mas não o pecador arrependido. Glória a Deus. Então, Deus repudia as ações más, mas quando nós reconhecemos, então Deus sempre estende a mão para nos perdoar. Amém? Que Deus abençoe e fica com essa reflexão aí, que eu mesmo criei essa reflexão aí. Eu sou o autor dela. Vou até fazer a patente dela. A vida é formada por escolhas e decisões. Escolha bem, viva bem e decida com excelência. Aí as coisas vão ser melhor. Não vou dizer que vai ser mar de rosa, mas vão ser melhor e tornar mais doce. Amém? Vamos agradecer a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. E semana que vem nós vamos para lição ou capítulo 2, as recompensas da sabedoria. Vou chamar aqui a missionária Sônia para agradecer a Deus por esse momento. Saúde a todos com a paz do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, queremos te louvar
te adorar e te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de estar aqui aprendendo de Ti. Senhor, muito obrigado Espírito Santo, muito obrigado pela presença de cada um dos Teus filhos. Senhor, agora abençoa, levando a cada um de nós em paz, dando livramento, dando um dia abençoado a todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor.